Nesta terça-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o Brasil tem instrumentos para reagir, mas que a intenção não é adotar medidas de retaliação. Segundo ele, a lei de reciprocidade, aprovada pelo Congresso, permite que o país responda a ações consideradas injustas, mas poderá ser usada somente no momento mais adequado, de acordo com o presidente Lula. Vamos assistir. Foi aprovada uma lei, a lei da reciprocidade, por unanimidade. Unanimidade. É um processo que tem um conjunto de etapas, passando por audiências públicas, enfim. A ideia não é retaliação, né? Não é retaliação. Diz que olho por olho, que pode acontecer dos dois ficarem cegos, né? Então, a reciprocidade é, olha, nós estamos sendo injustiçados e nós queremos corrigir isso. Nós temos instrumentos para fazê-lo, no momento oportuno, da forma adequada. A lei da reciprocidade econômica autoriza o governo a adotar medidas contra países que imponham barreiras comerciais ou prejudiquem a competitividade dos produtos brasileiros. Mesmo assim, o Palácio do Planalto tem sinalizado que a preferência continua sendo a negociação, na tentativa de evitar uma escalada nas tensões comerciais entre os dois países. Bom, com o tarifaço em vigor a partir desta quarta-feira, o Palácio do Planalto se movimenta para articular os amortecedores para as medidas do país norte-americano aqui no Brasil. Como já mencionamos ontem, o dia foi de reuniões aqui em Brasília para discutir o assunto. E hoje, a pauta continua dominando a Praça dos Três Poderes. Marília Ribeiro é quem tem as atualizações e vai contar como andam essas conversas. Oi, Marília, bem-vinda. Conta pra gente o que a gente tem de novidade sobre esse assunto. Oi, Neila, obrigada. Boa tarde a você, a quem nos acompanha aqui no Contexto nesta quarta-feira. Novidade, Neila, por enquanto, apenas as reuniões que continuam acontecendo. Ontem nós tivemos uma rodada de reuniões, terça-feira, e hoje elas continuam. Essas reuniões, elas estão acontecendo principalmente no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e estão centralizadas na figura do ministro Márcio Elias Rosa. Mas, além dele, temos ali a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também da equipe econômica do governo do presidente Lula, como, por exemplo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que vem acompanhando todas essas negociações. Para hoje, Neila, temos ainda reuniões. Tivemos uma mais cedo, às 11 horas da manhã, lá no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com a participação de setores privados, como, por exemplo, da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente. Também tivemos a Abre Rochas, que é a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais, além também da participação da Associação Brasileira de Rochas Naturais e também da Indústria Brasileira de Árvores, a Abmóvel, que é a associação ligada aí ao setor mobiliário. Todos esses setores, Neila, acabam sendo ali implicados por essa tarifa de 25% diretamente. Então, eles não entraram naquela lista de exceções que foi feita pelos Estados Unidos, onde mais de 2.000 produtos ficaram fora dessa sobretaxa que começa a ser aplicada a partir desta quarta-feira, dia 22. Para o período da tarde, ainda temos previsão de agenda com setores que foram aí atingidos por esse tarifaço. Às 2 horas da tarde, o ministro Márcio Elias Rosa, juntamente com a sua equipe, vai se reunir com a Associação Brasileira de Indústria Química, a Associação Brasileira da Indústria do Fumo, a Abfumo, além também da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos. Também setores diretamente atingidos por essa tarifa de 25%. Importante destacar, Neila, outra agenda importante que deve acontecer nesta quarta-feira o presidente Lula deve anunciar medidas voltadas a esses setores que serão atingidos por essa tarifa de 25%. Ele vai anunciar uma nova linha de crédito para esses setores afetados. Nós estamos falando daquele Plano Brasil Soberano, que teve o primeiro lançamento em 2025, quando tivemos a aplicação daquelas primeiras tarifas. É um socorro do governo federal para todos esses setores, uma resposta que o governo do presidente Lula acaba dando para esses setores. E o que deve vir nesse Plano Brasil que será anunciado?
ele deve trazer ali uma nova linha de crédito com custos menores para esses setores que foram atingidos. Mas, em contrapartida, o que o governo ele vai pedir a esses setores? Ele vai pedir a manutenção de pelo menos parte dos empregos das empresas que aderirem a esse programa de crédito. E as principais áreas que vão participar aí desse lançamento, a gente deve ter todos esses grupos que participaram de reuniões hoje e ontem devem estar aqui também no Palácio do Planalto, previsão dessa agenda para as 3 horas da tarde. Por enquanto, ainda não tivemos falas desses setores que foram atingidos, a gente continua acompanhando, mas ontem, mais uma rodada de reuniões e nós tivemos ali a participação da ABMEC, que é uma associação que trata ali a respeito de produtos voltados ali para a indústria. José Veloso, que é responsável pela ABMEC, ele falou sobre a lei da reciprocidade, que é um tema que vem ganhando bastante reforço ultimamente, como a gente acabou de acompanhar a fala do vice-presidente da República, o governo acaba defendendo a lei da reciprocidade, mas os empresários não acreditam que esse seja o caminho, mas que o caminho seja, sim, ali o diálogo, porque de acordo com essas entidades, o problema criado é uma questão política e não uma questão comercial. Caso o Brasil venha adotar essa lei da reciprocidade, de acordo com essas entidades, pode vir aí se tornar uma guerra comercial. Saber ali quem vai dar mais volume a essas sobretaxas. Então, a indústria não concorda com essa sobretaxa, mas o governo fala em usá-la em um momento correto. Nesta manhã, o ministro Márcio Elias Rosa também concedeu entrevista e voltou a falar sobre essa questão envolvendo a reciprocidade e disse que ela será usada no momento correto. Reciprocidade, lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2025, agradando ali todas as alas, do PT ao PL, da direita à esquerda. Todos os parlamentares votaram a favor dessa lei da reciprocidade. Ela foi aprovada por unanimidade dentro da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, veio para a sanção do presidente Lula e agora, nesse momento, deve ser usada aí como uma manga, né, como uma carta na manga do governo brasileiro para poder tratar a respeito dessas tarifas. Mas a avaliação, Neila, aqui no Palácio do Planalto, conversando com algumas fontes, é de que o cenário ele não deve mudar até as eleições, até outubro de 2026. O que agora o governo vem tentando fazer é minimizar todo esse custo que deve ter para essas empresas que fazem exportações. Então, agora o governo lança mais uma fase do Plano Brasil Soberano, mas ele busca abrir também novos mercados, assim como fez em 2025, e continua sentando ali à mesa para fazer negociações com o governo norte-americano, assim como foi feito em 2025. De acordo com o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, antes mesmo dessas tarifas serem oficializadas na semana passada, o governo brasileiro teve ali mais de 30 encontros com o governo norte-americano, seja encontros esse por telefone, online ou até mesmo presencial com esses representantes, mas, de acordo com o Brasil, os Estados Unidos já estava certo dessa tarifa. O que preocupa agora, Neila, só para poder finalizar e te entregar, é porque na sexta-feira existe, então, aí a possibilidade de novas taxas. A gente está falando daquela taxa de trabalho forçado de 12,5%. Então, agora, além do governo brasileiro estar trabalhando com essa taxa de 25%, ele já dá como certa essa de 12,5%. O Palácio do Itamaraty acredita que essas taxas elas devem se somar. Então, serão aí 25% mais 12,5%, totalizando 37,5% nessas novas tarifas, fora tarifas que alguns produtos já têm para essa exportação. Então, a partir de hoje, dia 22, os produtos brasileiros começam a ter essa sobretaxa de 25% e o governo brasileiro corre para tentar minimizar os danos aqui no país. Neila. Muito bem. Marília Ribeiro, direto do Palácio do Planalto, muito obrigada pelas informações. Excelente trabalho para você. Olha, a Confederação Nacional da Indústria manteve em 2% a projeção de crescimento do PIB brasileiro